Salve galera, vamos pro resumão Brown e Fogo e olha, bota resumo nisso aí porque a gente vai ter que falar de um bocado de coisas que eu já tenho até anotadas aqui no meu bloco de notas, tantas coisas aí importantes. Entrevista com o John Textor lá no canal do TF que a gente participou, mandou pergunta, não pude participar presencialmente, né, ao vivo ali, né, porque eu tive que trabalhar, né, cara, nos jogos aí da Copa do Brasil, mas de qualquer maneira foi muito bacana essa participação mesmo que mandando a pergunta em vídeo e não ao vivo, foi bem bacana. A gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso, vamos falar também sobre algumas situações, vamos resumir, passar ali, vai ser aquela pincelada rápida sobre os principais assuntos do dia, mas a gente vai focar aqui muito nas falas do John lá na entrevista que ele concedeu à mídia botafoguense no canal do TF. O TF ele entrou em contato num grupo que todos têm ali juntos. Ele falou que o John iria conceder uma entrevista para ele e que ele queria a participação de vários canais ali da mídia alternativa do Botafogo, enfim, seja, né, daquele que pudesse participar presencialmente, como participou ali o Társilo, da Rádio Botafogo, o Fabiano Bandeira, o Matheus Medeiros, o Fala Fogão, quanto quem não poderia por conta de algum compromisso, motivo de trabalho, né? Foi o meu caso, né? Eu que estava trabalhando ali nos Jogos da Copa do Brasil, o Wellington Arruda também não pôde, Raiz Alvinegra mandou a pergunta gravada, enfim, tá? Antes da gente começar a falar da situação do Textor, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá bom? E porra, cara, deixa o like mesmo e se inscreve, cara. Se inscreve aqui no canal. Vamos chegar a 80.200 inscritos, rapaziada. É muito importante tudo isso para que vocês ajudem o nosso canal a crescer. Rumo aos 90 mil. A nossa meta até o fim do ano é tentar chegar pelo menos ali perto dos 90 mil inscritos aqui no canal Brown e Fogo. Tá legal? Olha, primeiro pincelando sobre a situação do Jefinho. O Jefinho recebeu ali uma sondagem, digamos, do Atlético Paranaense. Atrelado a isso, o John Textor confirmou, inclusive, na própria live, né, ele confirma que já está encaminhando aí, estava lá no Lancenet, através de Sérgio Santana, que o Jefinho seria jogador do Botafogo em definitivo. O Botafogo vai comprar o atleta do Resende, há uma relação muito boa entre as duas diretorias. E uma outra situação que é importante de ser dita, não só sobre o Jefinho, é referente a essa situação do estádio Newton Santos, sabe? Com toda essa polêmica, o Botafogo parece que está aceitando a proposta dos deputados, né, de, porra, vamos ter que resolver o problema do atletismo, já que vocês vão acabar com a pista olímpica, a principal pista olímpica do Rio. Uma coisa que já estava acordada entre Eduardo Paes e John Textor, para você ver o despreparo desses deputados em questão, e aí pode ser que o Textor invista aí na reforma do Célio de Barros, para que a gente tenha ali um local digno, e é impressionante como nunca vi ninguém irritado com o estado daquele complexo esportivo ao lado do Maracanã, que virou um estacionamento de ônibus, né? Mas enfim. Bom, seguinte, rapaziada, vamos agora falar da entrevista do John Textor, tá? Vamos falar aqui dos principais pontos que eu particularmente anotei, junto com um amigo, anotando ali todas as situações, eu que não pude ver a live inteira, né? Meu produtor, grande Patrick Nibul, monstro editor aqui das artes e tudo mais, tá sempre nas lives. Foi ele que viu um pedaço da live enquanto eu tava trabalhando ali no Corinthians e Fluminense, e depois eu assisti um pouco. Vambora. Aguinha e vamos pra cima. Bom, primeiro o Textor começou falando que ele queria, né, 30 jogadores, 27 de linha, 3 goleiros, né, de um nível de sustentabilidade na Série A. Não é apenas um nível para disputar entre os 20 da Série A, porque entre os 20 da Série A você tem 4 que caem. Então você tem que ter uma equipe digna de uma posição confortável no Campeonato Brasileiro. Ele disse que ele não atingiu esse nível de elenco ainda esperado, que ele gostaria, né, por algumas adversidades, é difícil contratar, tudo mais. Ele disse que ele já esperava por isso, mas que o nível já aumentou. Ele falou também que alguns jogadores, por exemplo, eles demoraram a dar resultado e a se adaptar. E que agora eles estão rendendo, por N motivos, né? Machucaram, tudo mais, e agora eles vão rendendo. Por exemplo, foram 2 jogos do Lucas Fernandes em que a torcida do Botafogo já carimbou lá no início. Ó, esse cara é horrível, não serve pra nada, esses reforços do Textor são uma piada. Aí o Lucas Fernandes hoje é o principal jogador do meio campo do Botafogo. Então, às vezes, o imediatismo mata, né? Isso é um grande problema. Ele defendeu o Luiz Castro, tá?
e usou não só isso, né, para falar da causa de alguns resultados ruins, que ele disse que ele nunca viu um azar tão grande em relação a desfalques. Na verdade, eu não sei nem se ele disse azar, né? Mas agora, algumas dessas lesões, eu vou discordar parcialmente dele, porque algumas dessas lesões, elas são ocasionadas por um certo erro dentro do próprio Botafogo para tentar evitar com que esses jogadores se lesionem. Eu acho que a preparação física, por exemplo, do Botafogo não tá legal. Então não é só azar. Mas tudo bem, a gente tá falando de dezenas de jogadores que tiveram que fazer cirurgia só esse ano. O caso do Gustavo Sauer é bizarro, né? Ele tem que fazer uma cirurgia logo assim que ele chega e logo depois ele tem uma infecção, né? Enfim, Botafogo perde um jogador por lesão, aí vai e coloca o Kaique, que joga muito, perde também para cirurgia. É complicado. E ele falou que ele defendeu o Luiz Castro, deu sustentabilidade ao treinador, ao projeto, e disse que aqui no Brasil não é que as coisas sejam diferentes, né, que ele vai continuar confiando no trabalho do Castro. Eu, como um torcedor e um comunicador, eu não confio, como um cara que analisa o jogo, eu não confio no trabalho do Luiz Castro, e eu tenho receio da continuidade desse trabalho até o fim do Campeonato Brasileiro, mas eu também entendo que trocar por trocar também é um grande problema, dado que aconteceu em 2020 com o Botafogo, quando trocou o Autori, que também estava insuficiente e foi degringolando. E mais da metade, foi até uma matéria bem interessante levantada lá pela Renata de Medeiros no GE, que mais da metade, assim, acho que num índice de 70% mais ou menos dos clubes que mudaram de técnico nessa Série A, nessa edição do Campeonato Brasileiro, pioraram. Enfim, mas a gente sabe que cada caso é cada caso. Ele falou que ele não trouxe craques, mas que ele montou um elenco, que ele está montando um elenco, isso é bem verdade. Falou que o Benteke, né, quase veio para o Botafogo, ia custar ali, sei lá, 6 milhões de euros, né, mas acabou que não rolou a negociação, e enfim, eu não sei como é que funcionaria isso. E o Cavani, ele não valia o preço altíssimo que pediram, tá? Ele falou que também sobre o estádio Newton Santos, que ele não quer o Botafogo envolvido com política, que se as negociações referentes ao aspecto do Newton Santos da pista olímpica não correrem bem e ele sentir que está virando uma sacanagem maior, o Botafogo vai sair de lá, tá? Então o Botafogo está se posicionando de maneira firme, maleável na hora de negociar, mas firme no posicionamento, que eu acho que é importante. A conversa com o Eduardo Paes de fomentar não só a questão do estádio, do uso do estádio, mas da ativação da região. O Botafogo está pensando também na região do Engenho de Dentro, né? O bairro que comporta realmente, que abriga ali o Botafogo. O botafoguense, ele criou aí um laço, né, de um vínculo, um afeto, né, com o bairro do Engenho de Dentro, né, e isso é muito importante também. Ele falou que encontrou várias dívidas escondidas, né, que não são aquelas dívidas do passado, não é aquele dinheiro que, putz, eu vou... É aquela velha parada de você pegar o dinheiro do futuro, o adiantamento das cotas, por exemplo. Opa, cadê a grana de uma determinada cota de TV ou a grana de uma premiação que vai vir aqui? Opa, o cara lá que estava gerindo o Botafogo em 2017, 18, já pegou essa grana. E ele falou que ele ficou surpreso com isso, né? Ele falou que todos que trabalham na SAF sabem o que deve ser feito e que a insistência dele no Luiz Castro é porque ele está cumprindo aquilo que se esperava dele pelo momento do Botafogo e que ele já imaginava o momento atual. Diz o Textor que já estava dentro do planejamento uma oscilação, um campeonato onde você ia ter momentos desconfortáveis e uma situação que realmente não ia ser das mais favoráveis logo no primeiro ano. Eu vou concordar numa parte, que a questão é expectativa e realidade, que muita gente estava ficando maluca achando que o Botafogo já ia disputar título de cara, que ia para Libertadores, e eu discordava completamente disso, mas agora, eu vou discordar do Textor de que a nossa posição, né, o nosso atual momento, ele é normal. É óbvio que ele não vai abrir uma live com a mídia independente do Botafogo e meter a porrada no Castro, ele não é burro de fazer isso, né, ainda mais às vésperas de um clássico. E eu vou até além, ele não vai ser tão nocivo ao Botafogo como o Castro foi às vésperas de um Botafogo e Fluminense, detonando o ambiente do clube numa entrevista, tá? Eu acho que isso é muito importante de ser dito. E ele... Eu só discordo, né, obviamente. Talvez ele no off, né, ali no papo, off, ele concorde comigo, né? Que, porra, cara, uma coisa é você fazer um campeonato confortável no meio da tabela. Outra coisa é você perder pontos para os principais times da parte de baixo
ter que compensar isso agora contra Flamengo e Fortaleza e ficar secando Cuiabá e Avaí. Aí não dá, né? Não tem coração que aguente. Aí ele falou que ninguém é intocável na SAF. Todos que fizerem o que espera deles vão ficar, mas que todos estão em análise a todo instante. Né? Parece que ele fala aí do técnico, do Castro, do Mazuco e demonstra muita confiança neles. Tá legal? Outra situação é a Reebok, que aí não tem muita novidade, mas que ele agora fala que a Reebok sai um pouco na frente em relação a um suposto concorrente no material esportivo, porque há um projeto ambicioso e confirma até uma informação que nós trouxemos aqui no canal Brown e Fogo, de que a Reebok estava querendo voltar com tudo, com um projeto inovador para voltar para o futebol na América do Sul, onde a Reebok também já fez camisas muito históricas de grandes times e grandes trabalhos, né? A equipe do Cruzeiro, do São Paulo, campeão Libertadores Mundial, Vasco da Gama, Fluminense, Palmeiras, na época da Parmalat, enfim. E ele também fala aqui, rapaziada, sobre a folha salarial, que nesse momento a folha salarial, contando funcionários do staff do Botafogo, né, do departamento de futebol, comissão técnica e jogadores, a folha salarial do Botafogo nesse momento é de 12 milhões por mês, ou seja, 130 milhões de reais por ano. Eu fiquei um pouco assustado. Eu imaginava que o Botafogo hoje tivesse uma folha de 8, mais ou menos. O Botafogo tem uma folha de 12 e não são jogadores nem tão acima da média. Né? O que significa que realmente os salários no futebol brasileiro e mundial, né, cara, eles estão realmente inflacionados. O Botafogo contratou muitos jogadores que estavam ganhando lá fora, né, obviamente em euro, dólar. Então é natural que você tenha um aumento nesse valor. E aí é óbvio que a cobrança também aumenta. Né? Você tem um lado negativo disso e o positivo. O negativo é que a gente tem uma folha salarial de 12 milhões por mês, 1,5 milhão só na comissão técnica, o Botafogo está em 14º lugar, flertando aí perigosamente com a zona do rebaixamento, dependendo dos próximos 2 resultados. O lado positivo é que só em 6 meses de SAF, 6 meses nada, né, cara? 5 meses, o Botafogo já tem uma folha salarial de 12 milhões por mês. Eu imagino que só aumente em 2023, em 2024, e a gente tenha cada vez um time mais competitivo. Mas agora, para isso, tem que se manter na Série A esse ano, tá? É isso, rapaziada. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem e sintetizar tudo que o John Textor falou. Vou colocar aqui também o trecho da minha entrevista, não vou dar spoiler para vocês, eu fiz uma pergunta para ele, ele respondeu, e eu vou colocar aqui essa resposta dele no meu canal em algum instante, ao longo do dia. Fiz a pergunta para ele em inglês, né? Mandei bem. E a gente se vê no Acorda Botafogo às 11 da manhã, nesta quinta-feira. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui!